Fala aí, bicho, tudo bom? Estamos aqui mais uma sexta-feira, às 7 em ponto, que a gente é pontual. E meu nome é Johnny Rocha Silva, eu sou servidor, estudante, pesquisador, e hoje a gente vai conversar com uma mega mulher, uma mulher incrível, uma mulher que tem muita experiência, que tem muito a nos ensinar aqui. Cara, eu não tenho nem elogios, porque todo mundo que eu converso e fala sobre ela, ela é uma pessoa incrível. Oi, Mônica, tudo bom? Oi, Johnny. Oi, todo mundo. Você E aí, você coloca tá... fone de ouvido ou não precisa? Então, eu sei que é melhor colocar, mas... Porque o áudio fica menos estourado, entendeu? Tá, combinado. Minha primeira vez. É assim mesmo. Mas não se preocupe, a gente vai tranquilinho, vai devagar, tem muito chão pela frente ainda, são 60 minutos de muita conversa e descontração. Ó, tá uma maravilha. Tô ouvindo tudo. Tá, tá bem? Podemos começar? Tudo bem. Mônica, primeira vez que a gente se vê ao vivo em cores, né? A gente nunca. É só você Apesar. mesmo pra me Pois, botar nisso. pois é, porque a gente já conversa há mó tempo, né? Você é uma pessoa super ativa nos grupos e tudo mais. E é um prazer estar aqui conversando com você. Pois é, eu fico muito lisonjeada, assim, de ter sido convidada e eu aceitei porque eu acho que tá alinhado com o momento, assim, né? Eu acho que esse momento, eu tô há uns meses, assim, introspectiva, eu acho que essa Sim, proposta, assim, do cantinho, dos analistas, de falar um pouco da gente, né, sim. e da trajetória, das dificuldades e das pessoas que a gente admira, eu acho que é uma oportunidade bacana, assim, e você que eu acho muito legal. E Obrigado, aí que conversar isso. com você Fica é até. sempre legal, assim. Pois é. Mônica, você parece ser uma pessoa muito culta, muito. Cara, quem conversa com você de cara já percebe assim, nossa, essa é uma pessoa diferenciada, que tem um background ali, que tem um conhecimento, sabe? Eu acho que você até no seu jeito de falar, a gente já percebe isso. E nossa proposta aqui é conhecer como você chegou nessa pessoa calma, que passa tranquilidade, sensatez, sabe? Que passa tanto amor. Como você chegou nessa pessoa? Normalmente a gente tem o ponto inicial, a faculdade, mas se você quiser falar um pouco da sua infância também. Na verdade, eu acho que minha trajetória profissional, ela é muito a minha trajetória pessoal, sabe? Sim, O trabalho é, de longe, a parte mais importante da minha vida, né? E é sim, no trabalho que eu me desenvolvo, assim, como pessoa, que eu me encontro como pessoa, que eu melhoro, que eu vejo meus defeitos. Então, assim, eu e o trabalho é meio difícil. Minha vida pessoal e minha vida de trabalho é meio difícil de separar, assim. sim, E eu acho que eu percebi, né? Eu estava pensando nisso outro dia. Como é que começou tudo? Eu tenho um irmão, né? E meu sim, irmão sempre gostou muito. Meu irmão, a gente pequenininho, ele gostava de pescar. Então a gente ia sim, pro clube, pro Yacht Clube lá no Rio. Eu sou carioca, né? E aí eu tinha que ficar lá o dia inteiro enquanto ele pescava. Ele, sim, ele ficava muito feliz de pescar aqueles peixes, sabe? Ficava uma sim, felicidade. E ele botava aquele peixe vivo ali se debatendo, e ia pescar outro, e eu ficava olhando para aquele peixe se debatendo ali. sim, Gente, aquilo assim, era difícil demais. Eu falei, gente, como é que pode alguém gostar de pescar, né? Olha sim, o bicho que tá sofrendo. E várias coisas, assim, eu comecei a perceber que eu tinha uma conexão muito grande com os bichos, assim, né? sim, Também imagens de infância, assim, em Petrópolis, aí tinha coisa de, vamos andar a cavalo, alugar o cavalo, e aí as crianças iam sempre para cima do cavalo, e o cara batendo no cavalo, e eu me lembro que eu me sentia assim tão mal, sabe, de estar fazendo aquele peso sim, no cavalo, o cavalo apanhando. Então, assim, acho que eu sempre tive uma conexão com os bichos, assim, e uma conexão com o mar, né? O mar sim. sempre foi, acho que parte de mim mesmo, né? Então acho que isso já me levou assim para biologia, vamos dizer.
né? sim. Você cursou biologia mesmo? Eu fiz biologia marinha na Santa Aham. Úrsula. Na verdade, Específica eu fui para mesmo. rural um pouco, é. Aham. E às vezes eu sinto bastante falta de uma formação em biologia mais geral, né? Que eu costumo dizer que eu não conheço a diferença de uma mangueira para uma Uhum. palmeira. É. Mas, E mas se a gente partir do pressuposto que biologia é o estudo da vida e a vida começou no mar, então você tô tá muito bem. embasada, né? Então, não, o mar é, para mim, eu acho que o mar é a conexão básica maior que eu tenho Uhum. com esse corpo físico, sabe? O mar acho que representa toda a imensidão da nossa mente, né? Daquela mente que não é separada entre o Johnny e a Mônica, né? Mas Sim. sempre que eu tive muito feliz ou que eu tive muito triste, eu fui para perto do mar e olhar para o mar te coloca naquela. Você vê a insignificância dos teus problemas, né? E da tua. Sim. Então, Então, o mar, eu acho que sempre foi uma grande inspiração, assim. Quando então está tudo isso, muito ruim, eu lembro do mar e aí, né? então essa questão marítima, essa questão de você estudar biologia marinha foi mais ou menos por isso. Conta um pouco como é que era a Mônica universitária. Ela era serelepe, gostava das festinhas, dos namoradinhos, ou só era focada, era aquela nerd, ou era a pessoa que Não, eu era contestadora? bem social, porque em pequena eu era muito introvertida, Sim. muito tímida, assim, muito introvertida, muito religiosa, muito estudiosa. E aí na adolescência deu aquela, né, Uhum. aquela despirocada, né? Então, Faz parte, foi, né? foi um momento assim que você, acho que na adolescência eu acho que você precisa de ver como as pessoas te veem, né? Você se reconhece na imagem que as pessoas fazem de você, né? Então você cria os Sim, personagens e sim, eu sempre gostei muito de dançar, né? sim. Danço muito, eu gosto de dançar. Então eu era festeira, assim, mas acho que menos do que assim, vai pra festa, mas na verdade, a hora boa é a hora que eu tô sozinha, sabe? É a Ah, hora entendi. que, sabe A assim, você introspecção. vai, mas na hora que você descansa mesmo é a hora que você tá quieta, Sim. né? Em Ah. casa, ou no mar, ou e tal. E o que a E faculdade, e o que a faculdade ensinou assim para você nessa questão de meio ambiente que fez você se tornar o que você é hoje, sabe? Qual a bagagem assim que da faculdade que você pensa, isso eu levo para minha vida toda? eu acho que na faculdade você abre muito, né, a tua cabeça, assim. Sim. Eu fiz a faculdade de Santa Úrsula, era uma na verdade eu sempre tive escolas muito boas, eu fui muito privilegiada, né. Minha Sim. mãe sempre me deu isso, assim, muito livro, né, eu queria ler, ela me dava tudo. Então, assim, eu tive essa oportunidade, é um privilégio mesmo, né, de ter uma boa formação, né, eu era muito boa de matemática, eu gostava de estudar, sempre gostei, até hoje, né, gosto Sim. de estudar, eu sou curiosa, eu quero entender como é que as coisas funcionam, por que que as coisas são assim, não de um outro jeito. Então, Aham. estudar sempre foi meio natural em mim, sabe? Sim. Natural. Agora, eu acho que a minha grande virada, eu acho que foi no mestrado e no doutorado mesmo, né? Sim. Se bem que durante a faculdade eu fui para Rocas, né? Foi uma Sério? grande aventura e tal, que Ah, é. depois eu posso contar, tem Não, aquela história, né? eu acho que essa é a principal, porque essa história eu já vi ela de diversas fontes. Eu já vi, só para contextualizar, pessoal, existe uma história na criação do Tamar que é de um grupo que foi desbravando o litoral brasileiro à procura de tartarugas, e esse grupo de desbravadores Eu não estava nesse, chegou. não, eu estava antes. Sim, mas você estava no que chegou em Rocas, não era? É a primeira vez que alguém pisou em Rocas, que o grupo Aí, risado pisou em é, Rocas, aí, eu estava. parece que o embrião do Tamar é nessa história.
E eu já vi essa É, história por várias pessoas, eu já ouvi direto no Tamar, já ouvi aqui pelo Joca, que é um monstro do Tamar, e a nossa convidada de hoje era um dos participantes, ou seja, ela viveu essa história. Então, é. por E a favor, minha gente filha, foi, né? apresente. A gente, na verdade, quem liderou isso tudo foi o Gui, né? O Gui Marcovaldi, o Catuetê. Sim, E eles eram os grandes mentores e tal, e eu era só uma conhecida bióloga carioca, amiga do Gui, amiga sim, do Maurício Prochinick e tal, do fotógrafo. sim, E, e aí a gente, vamos para Rocas, vamos para Rocas. Eu nem sabia o que era Rocas, né? Lá fui eu para Rocas, não sabia sim, onde é que eu estava me metendo. A gente não tinha, assim, não tinha planejado, porque tudo que a gente planejou não servia, né? Era outra coisa. E sim, aí chegamos em Rocas, passamos, sei lá, vários dias lá, e todo dia a gente acordava e via aquelas marcas na praia, assim, parecia um trator. E a gente sim, ficava, gente, o que é isso? A gente não sabia que tinha tartaruga que sim. desovava. No- E é no Brasil, né? Não sabia disso, né? nem E na tinha academia se sabia, né? não. E aí, um dia eu estava na barraca dormindo e não conseguia dormir, uma lua cheia, assim, uma noite maravilhosa. E Sim, aí eu falei, sabe do que mais? Não vou ficar tentando dormir, não, eu vou caminhar, né? Vou andar. E são sim, duas ilhas, né? A Ilha do Farol e a Ilha do Cemitério. E aí aham, estava a maré de Cisígia, super baixa. Eu falei, eu vou sim, andar até outra ilha. sim, E aí aquele tudo prateado, assim, tudo branco, mar prateado, aquele luão, sim, assim. E de repente eu sim, olhei para trás assim e vi umas luzes, assim, né? Falei, sim, mas o que é isso? Aí fui lá, fui na praia, olhar, ver o que sim, era. Eram os pescadores que tinham levado a gente, que estavam na ilha e que tinham sim, virado várias tartarugas, já tinham furado a jugular de sei lá, não me lembro mais dos números, né? Três, sim, quatro tartarugas, esguichando sangue, assim, aqueles bichos enormes, sei lá, 500 quilos, uma tonelada, aquelas tartarugas, aquelas queloniamidas, né? sim. Tartaruga verde. Gente, foi uma coisa, foi um momento muito forte, assim. Aí eu comecei assim, tipo, não faz isso, né? E elas parecem que choram, porque elas estavam de cabeça para baixo, ficam lacrimejando, assim. Sim. E, e eu falei, não, né? Não, que isso? Furaram? Aí pedindo para eles não ficar chorando, pedindo para eles não fazerem isso, e eles rindo, né? Se acabando de rir. Aí É, mas eu. quando eu vi que eu não ia conseguir negociar, eu comecei a gritar, né? Sim, Socorro, Marquinho, Gui, socorro, não sei o quê, vim correndo, aí veio um monte de homem. sim, com umas lanternas e tal. Aí começou aquele deixa disso e tal. E a gente acabou conseguindo salvar várias delas, né? Várias delas não foram furadas e ali começou, né? Começou o Tamar, né? Claro, eu não fiz é. parte da história, mas quando eu encontrei o Gui anos depois, ele falou: Mônica, você foi a primeira pessoa que salvou tartaruga no Brasil e eu esqueci de contar essa história. Aham, Aí eu falei, mas a gente não. Eu não gritei porque eu queria ficar famosa, né? Eu gritei sim, por... É, essa eu acho que é a grande força motriz das coisas que eu faço, né? É a indignação, sabe? Com a mas a indiga... injustiça, com a injustiça, com a dor, sabe? Com a injustiça mesmo, né? Porque era uma injustiça, elas viradas de cabeça para baixo, os caras com umas Sim, facas desse tamanho, sabe? Né? tá. Elas não É, tinham só, qualquer chance, né? Uns bichos. tá, só para explicar pro pessoal também, mais ou menos, a anatomia das tartarugas, é porque a gente não. O pessoal não tem essa noção. A tartaruga, ela não é feita. Não é assim, biologicamente, ela não é feita para viver na Terra. Ela só vem para a Terra para desovar, e essa é a única vez na vida que ela vem. O resto da vida ela fica no mar, entendeu? E quando você vê É uma muito sem tartaruga. jeito. Ela é Quando muito sem você. jeito na água, na É uma terra. coisa muito. Ela é muito assim, sem jeito. Então, se você virar uma tartaruga, ela é Fica assim. incapaz de fazer qualquer movimento, né? É Fica uma assim, barata. fazendo É assim. uma Não barata tonta, desvira, né? não desvira, não desvira. É. Então é E isso. então, assim, essa eu acho que foi uma das primeiras histórias, assim, no mar mesmo. Rocas é um lugar muito impressionante, né? É um Sim. troço, assim. Era muito inóspito, né? Não tinha nada, não tinha nada lá.
Não tinha sim, água, não tinha, a gente levou tudo, né? E sim, mergulhava o dia inteiro. Então foi muito marcante. E sim, essa excursão, essa viagem foi o que gerou a criação da Reserva Biológica de Rocas, sim. 2 anos depois, e que gerou a lei, a legislação que começou a proibir captura e comercialização e consumo de tartaruga, né? Ou seja, Então, mas eu não participei disso, né? Eu sim. só fui Não, mas naquela excursão. você É, tava lá quando a bomba explodiu, né? Talvez você não tenha catado os caquinhos e juntado e transformado em alguma coisa, não, mas até porque os meninos estavam em Rio Grande, eu estava no Rio, né? sim, Eu fui na viagem por uma questão de conexão com eles, né? Depois eu sim. acabei indo para lá, para FURG, né? E anos depois, e fazendo mestrado, doutorado, e foi onde eu vivi a maior parte da minha vida, mais de 25 anos. Eu Aham, vivi em Rio Grande, né? Na FURG, fiz mestrado, fiz doutorado. sim. Eu trabalhei sempre com espécies pesqueiras, né? Espécies de importância comercial. Então, meu mestrado foi com cação bico Sim. doce, Galiorhinus Uhum. galis. E Você meu pode, você pode, doutorado. você pode explicar esse peixe pra gente? É porque, como você é muito técnica e tudo mais, você fala cação, Ah, talvez a gente um não saiba tubarão, os sim, porquês. um tubarão, um Ah, cação, né? ah, Se eu soubesse, eu podia ter trazido umas fotos assim para mostrar. não, mas é só Mas pra. é um cação mesmo, com a carinha de cação que só, sabe? Bem um caçãozinho assim, normal, não é um cação diferente. E era uma espécie muito importante, centenas de barcos viviam da captura dessa espécie, era uma espécie Sim. alvo, né? Era uma pesca dirigida. E Uhum. acabou na nossa cara, assim. Aí eu trabalhei no doutorado com Cherne poveiro, que também era uma espécie alva, era uma espécie importante, uma espécie que gerava muita renda. Cada Uhum. quilo do Cherne poveiro valia US$ 6 para o Não. barco. Preço de primeira comercialização. Os bichos chegavam até 80, 100 quilos cada um. Aham. Você imagina o valor que tinha, né, Sim, essa pescaria, assim. sim, E acabou também. Acabou na nossa cara, né? O cação bico doce, se você precisar de capturar um por um chá para salvar uma vida, você não acha. sim. E aí Então, eu acho que eu comecei a perceber que na época era assim, era fauna e recursos pesqueiros, né? sim, Tinha essa dicotomia, tinha o código da pesca e tinha o código da fauna. O código da fauna, a fauna não podia nada, você não podia nem olhar para a fauna, que era sim, crime, né? sim, As multas eram altíssimas. Agora, os recursos pesqueiros era multa por tonelada, sim, podia tudo, né? Então tinha essa coisa que depois, com a Constituição, mudou, né? Depois veio a lei de crimes ambientais, e aí foi mudando, né? E eu acho que a gente fez parte também dessa mudança, né? sim. Mas aí, qual foi o primeiro local assim que você começou a trabalhar quando você saiu assim, você se desvencilhou do mestrado, do doutorado, e assim, Não, eu já tipo, estava trabalhando, né? Na verdade, era, no mestrado, eu comecei a trabalhar no Porto, porque a minha amostra, né? Minhas amostras biológicas, né, começaram a ser obtidas da pesca comercial. uhum, Então, esse foi, eu acho que foi um outro grande momento na minha vida. Quando eu comecei a estudar a biologia pesqueira, né, a dinâmica populacional das espécies de peixes de importância comercial, e uhum, aí eu tive que começar esse contato com os pescadores, né? Ir para o sim, porto, sim, esperar eles chegarem, amostrar o peixe, conseguir que eles deixassem eu acessar o peixe para pegar as amostras que eu precisava. E sim, aí eu entrei em contato com um mundo que era muito diferente, né? Eu sim, vim de uma família de classe média, né? sim, Cheia de prioridade, de privilégio, né? E de repente você entra em contato assim com um mundo muito masculino, um mundo muito punk, né? A pesca é um mundo muito
muito duro, assim, né? E aí é uma mulher no porto, uma menina, Sim. né, com seus ovos cabelo assim, me chamam de Xuxa. E eu me lembro que para os pescadores, na época, isso era no 89, 90, eles conheciam dois tipos de mulheres, né? Eram as santas, as Uhum. mães, as filhas, as esposas Sim. e as prostitutas, né? Sim. E eu não encaixava em nada disso, né? Tipo, aonde que Então, eles iam me botar? Eu não era nem ação, eu era pesquisadora, né? sim. Então, eu acho que tanto eles quanto eu, a gente teve todo um aprendizado, assim, né? Eu me lembro da dificuldade que eles tinham comigo, assim, né? Sim. Porque Mas, tá, só uma coisa, é porque nessa sua fala a gente vê que tem um conflito aparente, assim, de tipo, porque você estava lá para pesquisar uma coisa que você sabia que provavelmente estava errada, não, é, que não, estava, não, eu não mas tinha não tinha isso, esse, não. Não, não mas não, tinha isso. eu tô falando assim, o conflito é aparente, entendeu? Aparentemente teria Não, esse eles achavam legal, assim. Eu me lembro de muitas conexões que eu tinha com as pessoas, né, com os pescadores, sim. porque eu era a pessoa que trazia o conhecimento mais Nossa, científico de uma incrível. coisa que eles. Então, eles traziam muita coisa para mim, né? Traziam um peixe esquisito que eles achavam, Nossa, que traziam. legal. Então, tudo que eles viam assim diferente, eles traziam para mim, né? Não era meu Eles tinham um estudo. interesse, eles tinham um interesse de te Eu tinha uma conexão com eles muito forte, Nossa. né? Eu desenvolvi uma coisa. Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, aí entrava aquelas frentes frias, aqueles vendavais e tal, e um monte de barco se perdia, um monte de barco afundava, né? Então, assim, dia de vendaval, eu sabia todo mundo que estava no mar, e eu Nossa. ficava acordada a noite inteira rezando, sabe? Querendo saber se eles tinham chegado, se. Então, Nossa. foi realmente uma virada na minha vida. Sim. Assim, eles trouxeram para mim um aprendizado humano muito profundo, assim, né? De Sim. eu começar a perceber ali, apesar. E eles são muito discriminados, né? Socialmente, assim. O Sim. pescador é preguiçoso, pescador é picareta, pescador é predador, Uhum. pescador, né? E eu Uhum. conheci santos, né? Pessoas Uhum. de uma religiosidade, de uma ética, de uma bondade. Tinha gente que Sim. parecia um coração, assim. Né? Não era uma pessoa, era um coração, assim. Eu Nossa. lembro Ademilson, sabe? Fico contando as histórias e lembrando dos rostos, sabe? Do tanto que eles me ensinaram, assim. Aí eles me traziam os caderninhos tudo anotado com as coisas, mostrar, desenhava as baleias. Nossa, que fofinho. Foi um momento e foi uma coisa muito importante na minha vida, né? Sim. Assim, mudou, mudou a forma de ver o mundo e mudou o meu trabalho completamente, né? Eu comecei Sim. a perceber o tanto que eles sabiam e eu aprendia muito com eles e essa conexão, tanto que no meu doutorado teve gente da banca que falou, não consigo entender como é que você conseguiu chegar em tanta coisa em tão pouco tempo, né, numa tese. Por quê? Sim. Porque eles me traziam as hipóteses prontas, sabe? Eles diziam, Sim. de dia a gente pesca mais o cherne pequeno e de Sim. noite mais o cherne grande. Então, quando eu ia abrir os estômagos, eu percebia que os grandes só comiam Hum. caranguejo, que Sim. são bichos noturnos, né? E que os Sim. pequenos comiam peixe, porque Sim. são bichos diurnos. Então tinha uma partição alimentar, né? Tinha Sim. a população, por ter pouca comida, né? Por viver no talude, em profundidade, eles se dividiam os pequenos e os grandes para não competir por comida. Mas eu só Aham. percebi determinados padrões, que eu aí analisei e peguei os dados e coloquei em tabela em gráfico, porque eles me contavam histórias. Uhum. Entendeu? Porque Então, tinha o padrão, a síntese deles. sim. Eu recebia, sabe?
sim, E eles têm uma explicação, e eles costumam explicar errado, mas a sim, observação é correta. sim, Então, eles observam que os grandes pegam o anzol de noite e os uhum, pequenos de dia. Aí na hora que eles vão explicar por quê, aí a explicação não é científica. sim, Então, se você começa a separar a observação da explicação e você busca a explicação na bibliografia, né, na sua discussão, a minha tese ficou muito profunda, assim, ficou muita coisa, né? Eu descrevi, o Cherny tinha alimentação, reprodução, idade de crescimento, migração, estrutura etária, mortalidade, pesca, tudo, né? nossa, Então acho que essa foi uma fase que mudou a lógica do meu trabalho. Eu comecei a perceber que não existia o pescador predador ruim que fazia as coisas erradas. Existiam pessoas que tinham uma vivência, um conhecimento, uma experiência que trazia para eles, colocavam eles numa situação, entendeu? Você começa a ver que não tem bem e mal, né? sim, Você tem pessoas que tiveram uma experiência de vida que sim, gerou aqueles valores, né? E aquela uhum, visão de mundo. E que quando você realmente conecta emocionalmente com essas pessoas, que você percebe como você gosta delas, e sim, você consegue conversar com elas e você consegue fazer o encontro dos mundos, né? E aí uhum, você consegue encontrar soluções, né, para um pseudo conflito. sim. Então acho que esse foi um grande, eu devo muito a eles, né? Eu ia fazer uma lista dos nomes dos mestres, me dei conta que muitos deles eu só conheço pelo apelido, né? Porque eles nunca são chamados pelo nome, sempre apelido. E depois dessa experiência incrível que você teve na ponta com os pescadores e tudo mais, você foi para onde? Qual foi o seu próximo destino profissional? Pois é, não. Antes disso, eu virei cientista, né? Aí eu trabalhava como Sim, bolsista do Reviseur, publiquei um monte de trabalho, trabalhei com avaliação de estoque, com um monte de modelos. Mas aos poucos eu comecei a perceber que eu gosto muito de dar aula, né? Dei muita aula, fui professora de modelagem ecológica, fui professora de mamíferos marinhos, fui professora de um monte de coisa. Mas eu acho que eu sempre era atraída assim para gestão, né? sim, Problemas e diminuir mesmo, porque quando você trabalha com pesquisa e com publicação, você não consegue resolver os problemas do mundo, né? Você fica sim, descrevendo, né? sim, E publicando, né? E isso é muito importante, mas para mim não era suficiente, né? Não sim, era isso. Mas foi uma etapa importante porque me deu uma formação e uma capacidade técnica que depois foi fundamental na gestão, sim. né? Aí depois eu fui convidada, eu comecei a trabalhar no IBAMA como pesquisadora do CEPERG, do Centro de Pesquisa lá, e Uhum. trabalhei muito com pesca artesanal, daí fiz minha primeira legislação, que foi a proibição do Cherne, né? Eu já trabalhava com a IUCN Sim. e Isso foi em avaliar, que né? ano, mais ou menos? 2004. Sei. 2004. Aí, depois do CEPERG, eu fui convidada pelo Anildo para vir para Brasília, para assumir Uhum, uma coordenação de conservação de biodiversidade aquática. uhum, E, e eu vim para Brasília, foi logo no iníciozinho do ICMBio, e era no IBAMA ainda, no prédio do IBAMA, que a gente ficava sim, logo depois, a gente se mudou para esse prédio novo aqui no Sudoeste. E eu, sim, então, eu acompanhei o ICMBio, primeiro eu vim cedida, né? E depois eu fiz concurso, virei analista ambiental. Então, eu acompanho o ICMBio, assim, faz parte do meu coração, assim. Eu vi, né, Silvana, Rômulo, eu, sim, né, os colegas todos, a construção, a dificuldade, os conflitos no começo. Eu acho que o ICMBio tem muito orgulho, assim, né, de, sim, de ser do ICMBio, de
eu acho uma instituição super legal, né? Tem É uma diferenciada, né? qualidade, tem um planejamento, tem uma coisa transparente, um monte de gente comprometida. E aí eu sempre trabalhei, desde 2008, eu fiquei trabalhando na sede em Brasília, sempre na DBio, né? Com avaliação Uhum. das espécies, sempre com política nacional. E só agora que eu vim trabalhar no MUSE, numa unidade de Sim, conservação. E é muito interessante, porque agora eu estou percebendo, estou conhecendo meus colegas da ponta, assim, sim. e eu me comovo muito, né? Tenho me comovido muito com o trabalho que é feito, né? Pelo pessoal no meio do nada, né? Você pode falar qual C você está cuidando agora, que vocês estão Agora eu lidando? estou nas grandes oceãs oceânicas, estou junto com a Rossana e com o Júlio, A em grande São Pedro de Rosana. São Paulo, a grande Rossana, e São Pedro de São Paulo e Trindade Martim Vaz, e é um desafio bem, bem legal. Na verdade, eu sempre assumi uns desafios. Eu Ah, gosto, né? Não gosto de coisa. Eu gosto de começar, assim, gosto de fazer sim. coisa diferente. Se você me falar, ó, isso aqui não tem jeito de fazer, ninguém vai conseguir, ninguém conseguiu, eu falo, tá, deixa Agora comigo. vamos, né? Agora eu vou fazer, agora não quero nem É. saber. Tem que ter o Então, desafio, né, cara? é. É, o desafio é o que E, move. é. E aí eu acho que quando eu vim para Brasília, aí foi uma terceira etapa, assim, né, da minha vida. Foi que aí a gente, primeiro na avaliação das espécies, né, que eu montei a coordenação de avaliação. Eu acho que enquanto eu tive lá, a gente avaliou talvez umas 4.000, 5.000 espécies e acho que foi um dos trabalhos mais legais que eu já fiz. Porque eu sou curiosa e eu gosto de Sim, conhecer. A avaliação de espécies, você aprende muito, né? Porque você começa a perceber qual é a vulnerabilidade de cada grupo. Porque, sim, o que que faz as libélulas serem suscetíveis à extinção, né? sim, Não é a mesma coisa que um peixe marinho, né? sim. E eu acho que eu aprendi muito, eu conheci muitos pesquisadores, nossa, era muita Hum. gente o tempo todo, e foi muito bacana, assim, construir o processo dentro do ICMBio. Eu me lembro que quando o Marcelino me mandou, falou, agora você é a coordenadora de avaliação. Eu falei, Marcelino, eu nunca vi uma onça na vida. Ache só um patrões, pelo amor de Deus, não vou conseguir, isso não é razoável. Ele, não, você conhece o processo, você conhece os critérios, você, Sim. você vai ser a nossa coordenadora. E eu me lembro que eu sentava na mesa assim e falava, gente, como é que eu vou começar essa geringonça? E eu me lembro depois de ter conectado com as meninas, né, do RAM, Ieda, a Carla Uhum. Polaz, né, do SEPTA, e aí os pontos focais dos centros eram não, os centros de pesca estavam no IBAMA na época, nós não Sim, tínhamos o CEPSUL, o CEPERG, estavam tudo no sim. IBAMA. Ficamos só com os centros da Fofofauna. E É, aí fiquei eu, a pesqueira e a Fofofauna. Mas as meninas eram é, maravilhosas, assim, foi construído, assim, palmo a palmo, sabe? Assim, sim. foi muito legal. Eu lembro dessa fase com muita. Agradeço muito, Marcelino, ter forçado a Sim. barra, porque eu queria pular fora, né? Mas Depois eu fui para o MMA, né? Depois eu fui convidada para assumir a gerência lá de aham. biodiversidade aquática e recursos pesqueiros. Você vê que separar também, né? Tem a Uhum. biodiversidade aquática e os recursos pesqueiros. Ah, você é a menina do mar, né? Da pesca, né? Hoje em dia eu acho que as pessoas falam de pesca, se tiver alguma. Se bobear, vai parar em mim, né? Jornalista, tubarão principalmente, né? Eu Ah, virei a mulher dos tubarões. Assim. Por isso, porque quando eu fui para o MMA, era biodiversidade ah, aquática. Pense. sim, Eu falei, gente, assim, tem tanta coisa para fazer que se eu não tiver um foco, não vou fazer nada. E sim. aí eu tinha acabado de passar pelo processo de avaliação. E aí
percebi que os tubarões, os elasmobranquios, né, os cações e as arraias, eram as Uhum. espécies, eram meus queridos, porque eu tinha feito mestrado com um deles, mas Sim, eles eram realmente o grupo mais vulnerável de peixe que tinha importância comercial. Então, sim, quando eu fui para o MMA, eu falei, a minha gestão vai ser focada, vai ser priorizada, assim como a Marina escolheu a Amazônia, né? Eu sim, escolhi proteger os tubarões, né? E eu sim. pensei assim, se os tubarões diminuíram, estão entrando nas listas de espécie ameaçada, porque não tem gestão pesqueira, Uhum. então, se a gente conseguir fazer gestão pesqueira, nós vamos recuperar os tubarões e conseguir pescar eles de novo, né? Sim, Tirar eles da lista. E sim, aí a proteção dos tubarões passou a ser um dos principais focos. E a gente, como Brasil, liderou nas sites a inclusão de várias espécies de tubarão. E a sim. gente trabalhou muito, né? A gente era ponto focal de, sei lá, não me lembro dos números, sou meio ruim, uns 10, 15 acordos internacionais, FAO, Sim, Convenção das Espécies Migratórias, Camelar, né, lá da Antártica, pesca na Antártida. E a gente conseguiu, né, como Brasil, liderar assim, essa coisa da conservação dos tubarões. O Brasil era conhecido, né, ficou conhecido como. A gente conseguiu proibir as nadadeiras, proibir o finning, né, exigindo que hum, os tubarões e as arraias viessem com as nadadeiras aderidas, não podia mais tirar. Nós conseguimos fazer várias normas junto com o MPA, né, construindo com o sim. MPA. Ou seja, E aí, o que você diz, diz é que o Brasil era um, um ator é, e um propositor internacional de política ambiental forte. E, por forte, exemplo, forte. que ele era respeitado quando ele falava em alguma questão ambiental, né? E isso eu acho que é uma questão importante, que às vezes a gente não entende isso, que não é só conservar, né? É você ser um ator propositivo forte, né? Que você tem que dar a mensagem. E se a gente tem uma grande biodiversidade, nós somos as pessoas que têm maior interesse em Tem que dar exemplo. dar o exemplo e propor políticas de preservação ambiental, né? Até para E eu isso acho que seria uma forma. O Brasil ele tem uma importância geopolítica grande, porque ele está entre as 10 economias mundiais. Então, assim, Sim, não é uma Nigéria, né? É sim, o Brasil. E, ao sim, mesmo tempo, o Brasil é uma potência, uma das maiores potências militares do mundo. Ao mesmo tempo, tem uma conexão, um diálogo muito forte com os países em desenvolvimento, tipo os sim. africanos, América Latina. Então, era muito impressionante. Eu levantava uma bandeirinha do Brasil e dizia qualquer coisa, levantavam 40 bandeirinhas só para Sim. dizer we support Brasil, né? A Aham. gente apoia a proposta do Brasil. E era Sim. muito. E assim, acho que essa experiência foi uma experiência muito importante também na minha trajetória assim, profissional. Então, o MMA, e aí toda a relação com o Ministério da Pesca, eu lembro do Binho, Sim. né, um monte de gente que eu admirava e trabalhava junto. Eu acho que foi quando eu comecei a participar e a coordenar comitês, reuniões importantes que iam decidir se a gente ia proibir ou não ia proibir, ia fechar, não ia fechar, ia fazer, não ia fazer. E aí eu acho que foi essa terceira fase que Sim. eu identifico como um terceiro nível da minha vida, assim, nível de aprendizado, né? Sim. Que numas reuniões dessas fica muito claro assim quem são os seus oponentes, né? Quem é que vai Sim. votar contra e tal. Então existe uma tendência de você identificar os inimigos e os amigos, né? E Sim. aí foi quando eu comecei a perceber que os inimigos eram como os pescadores, né? Sim. Eles também eles não eram maus, né? Sim. Eles não eram pessoas ruins por natureza, eles eram só
o fruto da experiência da vida deles, né? E aí eu consegui começar a conectar com essas pessoas, né? E sim, perceber a dor delas e o sofrimento delas e a dificuldade, o que elas precisavam, o que elas estavam fazendo na reunião, o que elas precisavam muito. E essa empatia permitiu assim que eu desenvolvesse uma capacidade de diálogo, sabe? De diálogo de verdade, sabe? De diálogo de pessoa para pessoa, de pessoa que você sim. gosta, que você respeita, Uhum, e só assim você consegue construir, né? E aí uhum, a gente conseguiu começar a construir. E o setor pesqueiro, sei lá, muitas vezes no começo eu era meio inimiga, mas em geral, hoje em dia, eles me respeitam e a gente trabalha muito junto. Então, eu acho que foi um aprendizado, né? Muito sim. importante, a coisa da negociação, de você perceber que você não precisa ganhar todas, né? Que você pode ganhar um pouco agora, deixar um pouco para ganhar depois e ir construindo mesmo, né? Sim. Nesse ponto agora que você falou que você não pode ganhar todas, eu queria já entrar em um assunto que vai ser importante mais na frente para a nossa pergunta da onça. Você atualmente Ai, está meu Deus. trabalhando. Você, você, atua- Você atualmente está trabalhando com Trindade, né, em São Pedro e São Paulo. Em Trindade tem a presença da Marinha e em São Pedro e São Paulo tem também, né? Sim, sim, a presença da Marinha é o que garantiu que esses arquipélagos sejam considerados territórios nacionais e Uhum, a gente ter conseguido aquelas 200 milhas da ZE em volta sim. delas. Você pode falar para a gente um pouco da importância dessas duas ilhas serem consideradas território nacional e a importância com que você está trabalhando, o Brasil estrategicamente, politicamente, porque eu acho que a gente fala pouco, né? A gente foca muito as nossas riquezas minerais e tudo na Amazônia, no garimpo, e as nossas maiores riquezas estão no mar, né? No litoral brasileiro. E aí o pessoal fala muito de Amazônia Azul e a Marinha é muito a Marinha, como o Exército tem o amor pela Amazônia e a Marinha tem um exército maior ainda pela Amazônia Azul. Então, como é que é lidar com esse processo de trabalho assim que de um lado você tem a conservação e do outro você tem um forte viés assim de soberania? Eu acho que é a mesma coisa que com gestão pesqueira, que com gestão de florestas, é a mesma coisa. Você pode enxergar a Marinha, o Exército como oponentes, como uma instituição que tem interesses contrários à conservação, e você pode trabalhar com eles, percebendo o que é importante para eles, né? Sim, O que e que o papel deles é importante também, e ver de que forma você conversa e de que forma você acha os espaços e as formas de fazer as coisas, que não seja no tapetão e que uhum, não seja na base do eles são nossos inimigos, eles são horrorosos, né? Eles são do mal. Eu acho que quando você percebe que onde tem um conflito tem uma solução, sim, né? E que as pessoas que estão envolvidas e que têm interesses contrários nesse conflito são as pessoas que vão poder achar a solução. sim, A solução não está fora dali, está ali mesmo, sim, sabe? Isso sim, é uma descoberta, parece tão patético, né? Mas, sim, gente, é tão isso. Não, não tem solução fora, entendeu? Se tem um conflito entre conservação e segurança nacional, entre CMBio e Marinha, a solução só vai sair dali. Não vai sair de outro lugar. E não vai adiantar bater de frente e brigar e considerar aquela outra instituição, tipo assim, MPA, né? As pessoas, porque o Ministério da Pesca. Gente, eu trabalhava sim com o Ministério da Pesca. Tá, a sim, gente tinha disputas, claro, tinha conflitos, mas, entendeu? Era dia, eu passava os dias no Ministério da Pesca. sim, Então, assim, é assim o trabalho dessas UCs,
O que que a gente tem nas UCs? Tem as atividades militares, tem pesquisa e tem pesca industrial, Sim, principalmente. Então, o que é manejar essas grandes UCs oceânicas? É fazer a gestão ambiental desses, né? sim, Organizar, minimizar os impactos. É isso, é o dia a dia. Descobrir formas, inventar formas diferentes de resolver os problemas, porque certamente a grande experiência que o ICMBio tem sim, em fazer gestão de UCs continentais, terrestres, na terra, na floresta, são de muito pouca utilidade sim. lá, né, a 1.000, 2.000 quilômetros Milhas. de distância da costa. Então, tem que inventar, tem que ser uma gestão inovadora, assim. E eu tenho sorte, muita sorte, que tem Rossane e Júlio, nós somos pouquinhos, mas é uma equipe integrada e Rossane é muito maravilhosa, assim. Tá. Agora, Mônica, chegou aquele momento que algumas pessoas ficam nervosas. Mas Ah, primeiramente eu gostaria, vai ser primeiramente antes difícil da, me deixar nervosa, hein? não, eu acho que é impossível, né? Mas vamos lá, Cada uma que eu já passei. vamos lá. Diga. Antes disso, eu só preciso falar para o pessoal, quem quiser elogiar ou fazer alguma pergunta, depois dessa pergunta da onça, a gente vai abrir para os colegas perguntarem para a Mônica, para essa grande mulher tem um vasto conhecimento. Faz assim que eu fico com E, vergonha. e aí depois a gente vai caminhando para as perguntas finais. Tá bom, pessoal? Mas vamos lá, Mônica. Quando eu conversei com você e tudo mais, eu te conhecia antes de saber que você trabalhava com Trindade, com São Pedro e São Paulo, sabe? E esse é um tema que eu estou tentando refinar no meu mestrado, entendeu? Porque eu vejo muito como você colocar Trindade e São Pedro e São Paulo não como uma questão ambiental, mas uma questão de, eu vou. Primeiro tem a questão de atingir as metas de Aichi, né? Tipo, que você atinge as metas de Aichi para ter como é que se diz, uma zona costeira maior, protegida e tudo mais. Mas, como ponto de fundo disso, eu vejo uma questão de interesse econômico e talvez militar brasileiro, de tipo, aumentar a zona econômica para vocês poderem explorar mais recursos, e até tem um pleito nesse sentido, né, internacionalmente. E qual a questão, assim, você não se sente às vezes usado assim, por esses interesses, por essa questão assim de você, eu vou colocar uma unidade de conservação lá porque é uma coisa bonitinha e tudo mais, e vai ficar, todo mundo vai falar, olha que lindinho, o Brasil está cuidando dessas duas ilhas bonitinhas que é do Brasil aqui no meio do oceano. Ou você acha que Ó, realmente assim, na verdade, a nossa ZE, aquelas 200 milhas e tal, já eram nossas, né? Não precisavam das UCs. sim, mas aí tem uma expansão, né, que ainda não foi autorizada, que o Brasil Não, pleiteia. mas não tem nada a ver com as UCs, né? Nada a ver. Não tem, O que tá acontecendo é uma discussão internacional de conseguir a extensão da plataforma continental do Brasil, e aí não, aumenta mas a dominalidade, não sei se é a dominalidade, mas aumenta o, o, é como se o Brasil passa a ser dono do solo marinho um pouco sim. mais. É que ele, a partir desse momento, ele pode explorar os recursos ali, né? Do solo, né? Isso. Só do solo e do subsolo, da água não. Sim. Mas aí, Mas nesse acho sentido, que eu não entendi a pergunta exatamente. não, a pergunta seria no sentido de que com essa pretensão de expansão, o Brasil sempre é interessante colocar assim, quanto mais povoar essas ilhas, melhor. Ou seja, já tinha a Marinha lá, mas a Marinha é uma coisa muito formal e tudo mais, aí eles levam pesquisadores e agora eles transformaram em unidade de conservação. Entendeu? Não, Então a questão. acho que não, acho que eles não tinham interesse na unidade de conservação, não precisava disso. A estratégia de levar pesquisadores é porque existe o interesse, né, de pesquisadores e alunos que são áreas incríveis, né? Sim. Não, a Tem maior, muito maior para ser parte da. estudado.
São áreas incríveis. E aí eu acho que manter pesquisadores lá é uma forma de diminuir a necessidade de manter os militares, né? Porque custa mais sim, caro, obviamente, né? sim, Mas a presença humana nessas ilhas constantemente, ela é fundamental para manter esses arquipélagos como sendo territórios do Brasil. Eu acho que isso é interesse de todos, não só da Marinha, né? sim. Então Mas, eu acho que, eu não sei se as UCs ajudam tanto. Eu acho que vale a pena ter uma outra instituição que contribui também, né, com, não sei, com sim, algum recurso. Eu acho que existem vantagens, né, em sim, termos UCs. Mas eu acho que num primeiro momento foi mais um conflito, mas eles sim. não queriam do que queriam, né? E aí Tá. eu não me sinto usada, não. Eu não acho que o ICMBio é usado, né? Eu acho que quando a gente chega nessas áreas, a gente olha para elas de uma outra forma, eu acho que a gente enriquece, a gente. Então, por exemplo, eu penso assim, o que a gente está fazendo com o setor pesqueiro, né, em São Pedro de São Paulo, essa Uhum, frota de atuneiros. E a gente está fazendo um monte de coisa de gestão pesqueira, de coleta de dados, de programa de voluntariado. Estamos tentando começar um projeto piloto de monitoramento eletrônico com câmeras a bordo, que a gente vai conseguir produzir informação de forma automática, né? As câmeras vão, as imagens vão ser transformadas em que espécies foram capturadas, que espécies foram retidas, que espécies foram devolvidas para o mar, que tamanho que elas tinham, isso tudo uhum, automaticamente, com inteligência artificial. Então, assim, tem várias iniciativas andando e a gente está trabalhando junto com a SAP, junto com a Secretaria da Pesca. uhum, Eles, acho que eles vão aprender junto com a gente nesse piloto, por exemplo. E uhum. aí eu acho que esse piloto acaba servindo para eles expandirem para outras frotas. Ou seja, eu acho que esse MBio, dentro do seu quadradinho, né, da sua bolinha, a Uhum. gente está ajudando, a gente está alavancando uma série de iniciativas que contribuem para outros ministérios, né, e para outros, porque nós somos todos funcionários públicos, nós somos todos servidores, né, nós somos todos estamos trabalhando para o Brasil, para a sociedade. Então, eu acho que só contribui. Eu não vejo assim, eu não vejo disputa. Sim. Às vezes tem uma aparente disputa, mas cabe a gente, né, Aham. mostrar que não existe disputa. E para mostrar que não existe Môni- disputa, você dá primeiro, né? Você entrega Mônica, primeiro, né? Mônica, eu acho que você devia estar na DSAT resolvendo os conflitos, porque você é muito calma, você resolve tudo conversando. Eu aqui, tipo, eu tento, mesmo querendo provocar, assim, você ainda fica, mantém a calma e fala bem assim, não, ela é muito minha amiguinha. Eu quero. Tá, agora, Mas eu acho que não tem isso, né? Nós estamos agora, todos no mesmo barco. é, Pior Mônica, que. Diga. Mônica, a gente está caminhando para o final, a gente tem 6 minutos de live só até o Instagram derrubar a gente. Aí nesse momento eu pergunto, a gente já conversou sobre sua história e tudo mais, e esse é um momento de você mostrar, assim, indicar a história de outras pessoas, sabe? E por isso a gente tem até a brincadeira quem você indica para ministro, para presidente do IBAMA e presidente do ICMBio, sabe? É porque a gente ouviu sua história, é uma história tão maravilhosa, que agora a gente quer que você compartilhe outras histórias maravilhosas nessas três caixinhas, entendeu? MMA, ICMBio e IBAMA. É uma forma de elogio, sabe, essa Eu, pessoa. na verdade, eu hoje de tarde eu fiquei pensando em pessoas que foram importantes na minha vida porque me inspiraram, assim, porque eu tenho Sim. admiração. E aí, se eu tiver uns 2 minutinhos, eu gostaria de falar disso. Quanto Uhum. a presidente e ministro, eu sempre acho que os cargos eles, eles deveriam ser dados para uma pessoa cumprir uma missão.
Então, assim, eu recebi do Marcelino a coordenação de avaliação, tipo, monta e implementa essa coordenação que vai avaliar. A ministra Isabela me pediu, salva a pesca para mim. Sei. Então, assim, eu acho que o cargo, o DAS, ele vem com uma tarefa. E Sim. aí, eu não posso, eu teria várias pessoas para sugerir para Uhum. como ministro, como presidentes e tal, mas a gente precisaria saber qual é a tarefa, porque diferentes pessoas com diferentes talentos, com personalidades diferentes, vão ter capacidade de cumprir aquele. Então, eu acho que é muito mais uma coisa de você saber assim, tá, para os próximos 3 anos, o que, que eu quero do ICMBio, né? Eu quero que Sim. desenvolva isso e aquilo, então você vai procurar uma pessoa das várias, que nós temos várias, seria sempre do quadro. Eu Sim. eu manteria analistas ambientais, eu acho que a gente tem muita gente boa, e eu acho que a gente tem história, a gente tem memória, a gente tem experiência, então eu acho que eventualmente você pode trazer uma pessoa de fora, mas eu procuraria dentro das casas antes, né? Mesmo que eu tivesse que misturar as caixinhas. Mas eu acho que depende do perfil. Eu acho que depende do que precisasse ser feito, sabe? No momento. Tá. Então, seriam muitas pessoas. Eu acho que nós temos muita gente boa, né? Muita gente Sim. boa. Muita gente com experiência, assim, com Não, garra, com comprometimento, com visão estratégica. Muita gente boa. não, Nossa, agora a com esse lista seria projeto, imensa. agora com esse projeto, eu tô vendo que o ICMBio é tão rico, a área ambiental é tão rica em pessoas capacitadas que, cara, antes o Paulo Difícil Russo me, escolher. antes o Paulo Russo falava bem assim pra mim, nossa, quando eu entrei no ICMBio, o nosso quadro é muito rico, não sei o quê. Aí eu falava bem assim, eu falava, tipo, será que ele tá falando isso só Muito pra. dinheiro. É, Muito dinheiro. não rico assim, mas porque, tipo, ele tá falando isso pra. Como propaganda ou alguma coisa assim, e agora eu vejo que é verdade, o nosso quadro é um fato, é muito rico, E né? é legal esse programa, essa coisa que você começou a fazer, porque é muito legal de ver todos, assim. É muito legal. Mônica, eu vou Parabéns. aproveitar, vou aproveitar agora para você mandar a nossa mensagem final, para uma mensagem assim de paz. Paz você já tem constante, né? Não, só de você falar já traz paz. Mas uma mensagem de amor e tal, para deixar a gente mais. Eu fiquei pensando assim, o que que eu poderia dizer para as pessoas que estão entrando, para as pessoas que estão começando, para as pessoas que estão. Porque, nossa, tem gente, né? Em cada situação difícil, né? E eu fiquei pensando, né, quando você me convidou, eu falei, mas um monte de gente grande, os ministros que foram, né? Quem sou eu, né, para ser entrevistado? Depois eu fiquei pensando assim, pensei nessas pessoas grandes e todas elas são pessoas comuns, né? Elas começaram como Sim, estudante, foram fazendo sim, uma coisa aqui, foram fazendo uma coisa ali, muitas delas tiveram projeção internacional, né? E acabaram fazendo grandes coisas. Na verdade, a gente faz grandes coisas